vários colaboradores com esta iniciativa de fazer sessões sobre a diabetes. Uma vez que se trata de diabetes, é um tema bastante técnico, temos aqui o Dr. Pedro Silva, nutricionista, e a enfermeira Marina Freitas, que nos vai falar sobre a temática. Portanto, muito obrigado. Ora então, boa tarde a todos. Como o Armando Meireles, portanto, já disse, vamos falar de diabetes, mas mais importante do que falar da doença é também falar da prevenção. Porque já diz o povo, mais vale prevenir que remediar. E, portanto, temos que começar de muitos jovens, e é com muita satisfação que eu vejo aqui gente jovem a interessar-se por estas coisas, porque é efetivamente na prevenção e nestas idades que se tem que tomar atitudes e ter comportamentos saudáveis para que depois não aconteça mais tarde situações de doença. Ora bem, a diabetes é uma doença metabólica, portanto, do nosso organismo, e que a principal característica é que tem excesso de açúcar no sangue. Ora bem, a glicose é um componente essencial dos alimentos para a nossa vida. É a glicose que nos dá energia, portanto o açúcar que nos dá energia para nós nos levantarmos da cama, para nós trabalharmos, para brincarmos, para corrermos, etc, etc. Mas tem de ter, digamos que, um equilíbrio dentro do nosso organismo. Esse equilíbrio é conseguido através da produção de insulina, que é uma hormona que é produzida pelo pâncreas e que tem de estar, digamos, equilibrados a produção dessa hormona e a introdução do açúcar. Quando as coisas não correm bem, surge esta doença com o excesso de açúcar no sangue que não aproveita a ninguém e tem, portanto, consequências muito graves. Quem é que pode ser diabético? Todas as pessoas. A diabetes está, digamos, põe em risco toda a gente, mas há pessoas que têm um risco maior, um risco acrescido. E quem são essas pessoas? Pessoas com familiares diretos diabéticos, ou seja, o pai, a mãe, um irmão, a avó, homens e mulheres obesos. Portanto, a obesidade é um grande fator de risco para esta doença e por isso nós, os profissionais de saúde, temos uma preocupação muito grande em combater a obesidade e começamos logo na infância, as nossas crianças, a alertar os pais e as próprias crianças na escola para, portanto, evitarem ser gordos, precisamente para evitar que, entre outras coisas, possam vir a ter diabetes. Pessoas com tensão arterial alta e níveis elevados de colesterol, e mais uma vez o colesterol está relacionado essencialmente com alimentação, com hábitos de vida. Mulheres que tiveram diabetes durante a gravidez, provavelmente muitos de vocês conhecem senhoras que eram saudáveis, nunca tiveram problemas de diabetes e quando ficaram grávidas foi diagnosticado diabetes gestacional. Esta diabetes, depois de as senhoras terem os bebés, desaparece entre aspas, é um engano, porque estas senhoras têm maior probabilidade de vir a ter a doença mais tarde. Também crianças que nasceram com peso igual ou superior a 4 kg, portanto, contrariamente àquilo que antigamente as pessoas diziam, sobretudo as mais idosas, que gordura é formosura,
não é nem formosura nem saúde. E verificou-se que crianças que nascem já com muito peso vêm a ser depois, mais tarde, diabéticas. E pessoas com doenças endócrinas ou no pâncreas, ou seja, pessoas que por motivo qualquer têm, portanto, doenças do pâncreas, que é aquele órgão, como eu disse há pouco, que produz a insulina. Se o pâncreas está doente, não produz a insulina que deveria, automaticamente essas pessoas ficam diabéticas. Por vezes isso acontece, portanto, com cancros, com cirurgias a determinados órgãos, em que as pessoas depois desenvolvem a doença. Ora bem, há vários tipos de diabetes. Começando pelo fundo, portanto, a diabetes estacional é aquela que eu já falei, que surge durante a gravidez. Temos a diabetes tipo 2, que é uma diabetes em que o pâncreas ainda produz alguma insulina, mas ela não é utilizada ou não é suficiente. E este tipo de diabetes não é repentino, ou seja, vai-se arrastando a situação e a pessoa chega a uma determinada altura e vai ao médico porque se sente cansada, porque tem muita sede, digamos que vai sendo arrastado. Normalmente surge em pessoas obesas e menos jovens, portanto já dos seus 60, 70, por aí. E a diabetes tipo 1, que é, digamos, o tipo menos frequente, que aparece em pessoas muito jovens, normalmente em jovens adultos ou mesmo crianças. E quando digo crianças, estou a falar de crianças de 3 anos, 4, 5, 6, portanto crianças mesmo jovens, e que não há, nestas situações, normalmente não há produção de insulina e, portanto, as pessoas têm que fazer insulina total, faz favor, para conseguir, portanto, ter a insulina necessária para fazer chegar às células a glicose que precisam. Ora bem, como é que se consegue ter o tal controle, o tal equilíbrio daquilo que é necessário para o nosso organismo, para nós funcionarmos em equilíbrio? Consegue-se através deste triângulo entre, portanto, a alimentação, aquilo que nós ingerimos, o exercício físico, aquilo que nós gastamos, e, para quem já é diabético, a medicação. Quem não é diabético precisa igualmente de ter o seu açúcar controlado e controla através de alimentação e exercício. Nós, que há muitos anos atrás, os nossos pais e avós tinham uma alimentação rica em gorduras e até em açúcares, mas tinham uma atividade física muito superior à que nós temos. Eles cavavam terra de manhã à noite, portanto, tudo aquilo que ingeriam, eles queimavam, digamos assim. Nós hoje continuamos a comer aquilo que nos apetece, entre aspas, e passamos grande parte do nosso tempo sentados ou perto disso, com muito pouco exercício. Bom, então, o que é que nós temos, por onde é que podemos pegar? Vamos começar a falar da alimentação e para isso vai falar o Dr. Pedro. Gostava de agradecer em primeiro lugar a vossa presença. Estas iniciativas só fazem sentido se vocês estiverem cá. E em segundo lugar, agradecer o convite da enfermeira Marina e dos Lion Clube das Flores e parabenizá-los pela realização destas iniciativas. Como a enfermeira Marina já falou, a alimentação é um dos 3 pilares para controlar e até prevenir a diabetes. Para controlar em quem já é diabético, para manter os níveis de açúcar no sangue
dentro dos parâmetros normais e para prevenir o surgir de novos casos de diabetes, principalmente através de excesso de peso. A gordura visceral, a gordura que temos aqui na zona abdominal, faz com que os órgãos não consigam trabalhar normalmente. E como é que tem que ser a alimentação de um diabético? Alguém me sabe dizer? Em que é que tem que ser diferente de um não diabético? Pronto, como ninguém quer colaborar, basicamente tem que ser igual, ok? Tem que obedecer aos parâmetros de uma alimentação saudável. Aquele guia alimentar que está ali, toda a gente já deve ter visto, já deve ter ouvido falar nele, que é a nova roda dos alimentos. É nova, já não é muito recente, é nova porque havia uma antiga com menos grupos. Esta roda tem cerca de 8 grupos, 7 de alimentos sólidos, 1 da água. E o que é que ela nos diz? Basicamente ela transmite-nos os três princípios principais de uma alimentação saudável. Ou seja, durante um dia alimentar devemos de ter uma alimentação completa, ou seja, devemos de ingerir alimentos dos vários grupos, principalmente para os diabéticos, aquela história de deixar de comer batata, arroz ou massa ou deixar de comer pão é uma ideia errada, é um mito. Eles devem de ingerir na mesma, ok? Além de uma alimentação completa, devemos ter uma alimentação equilibrada. O que é que isso significa? Ingerir alimentos em maior quantidade dos grupos maiores, ou seja, os hortícolas, as frutas e os cereais, e em menor quantidade dos grupos menores, principalmente a gordura e as fontes de proteína, a carne e o pescado. Além de completa e equilibrada, deve ser variada. Por exemplo, devemos variar as peças de fruta que escolhemos, batata com arroz com massa, carne com peixe, principalmente, os legumes que escolhemos, para pôr na sopa, para pôr no prato. Ok? E muito importante, para quem já é diabético, não saltar refeições. Ao saltarmos refeições, ou seja, o que é que significa saltar uma refeição? É, por exemplo, não fazer o pequeno almoço, ou fazer o pequeno almoço às 6, 7 da manhã e depois só voltar a almoçar, ou então almoçar e depois só jantar, ou jantar e depois só o pequeno almoço. Porquê? Porque vamos estar muito tempo em jejum. O nosso corpo vai estar muito tempo sem receber energia. E dentro dessa energia não vai estar a receber hidratos de carbono. O que é que vai acontecer? Vai acontecer os picos de glicemia no corpo. O açúcar tão depressa vai ficar muito baixo como vai ficar muito alto assim que ingerirmos. Daí aquela recomendação de fazermos uma refeição de 3 em 3 horas. Os alimentos são basicamente constituídos por 3 grupos de nutrientes: as proteínas, as gorduras e os hidratos de carbono. Aqueles que podemos ingerir mais são os hidratos de carbono. Em menor quantidade são as proteínas. Dentro das proteínas, os principais alimentos que nós comemos é a carne ou o peixe. Devemos tentar equilibrar a ingestão de carne com peixe. Porquê? Qual é que é o benefício do peixe? É a gordura do mesmo. A gordura do peixe é uma gordura mais saudável. Ao contrário da gordura da carne, a gordura do peixe tem propriedades que nos protegem de algumas doenças e que até favorecem o bom desenvolvimento do nosso corpo. Dentro das carnes, devemos optar pelas carnes brancas, por 2 motivos. Normalmente, é mais fácil de tirar a gordura, porque a localização da gordura nas aves ou no peru é mais lateral ou é na pele, é mais fácil para cozinharmos. E porque a gordura, e porque as carnes vermelhas têm a gordura metida normalmente entre as fibras musculares. Ou seja, por muito que a gente tire a gordura localizada, ao estarmos a comer carne vermelha, vamos estar sempre a ingerir uma maior quantidade de gordura do que nas carnes brancas. Dentro das carnes magras, temos tanto o frango, o peru e o coelho e outras aves, que normalmente não é muito comum, mas que se podem ingerir. Além das fontes de proteína animal, a carne, o peixe, ou os ovos ou os laticínios, os próprios cereais e até os legumes têm uma quantidade pequenina de proteína. As gorduras devem representar cerca de 1/3 ou um pouco menos do que ingerimos durante o dia. Parece uma quantidade enorme, 30% do que ingerirmos ser na forma de gordura, mas 30% de gordura são pouquíssimas gramas de gordura. Porquê? Por cada grama de gordura
estamos a fornecer ao corpo 9 calorias de energia. Para estarmos a comparar, por exemplo, 1 grama de açúcar, só estamos a fornecer 4 calorias de energia. É mais do dobro. De onde é que essa gordura deve vir? Sobretudo da origem vegetal. Principalmente do azeite, um pouco de óleo de vez em quando alimentar também não faz mal, e entre manteiga e margarina, devemos preferir a margarina. Temos de ter especial cuidado para não ultrapassarmos as recomendações de ingestão diária de colesterol. E como é que podemos prevenir a ingestão de colesterol? Vocês sabem quais são os alimentos que têm mais colesterol? É na comer gorduras. As gorduras localizadas, sim. Mas um exemplo que vocês gostam muito de comer cá, os cozinhados de porco. Os torresmos, a banha, os miúdos e as vísceras, desde o fígado, o coração, a caçoila e o debulho do frango. É debulho, não é, enfermeira? O próprio marisco, as lapas, os camarões ou o cavaco, pronto, não é tão acessível, o polvo, os chocos, as lulas, os queijos gordos, os iogurtes gordos. Não, por exemplo, entre um queijo gordo e um queijo fresco tem muito menor quantidade de colesterol do que um queijo curado. Entre comermos polvo ou comermos um pargo ou um peixão, a diferença é enorme também. É assim, não estou a dizer que é proibido comerem. A questão é, devem de comer numa menor quantidade. Eu costumo dizer para deixarem para os dias de festas. Toda e qualquer asneira deve ser deixada para um dia de festa. Se vocês contarem Natal, passagem de ano, Páscoa, Carnaval, a festa da aldeia, a festa municipal, o aniversário do pai, da mãe, da avó, do irmão e da irmã e por aí fora, os assaltos de Carnaval, os amigos, as amigas, os compadres e as comadres, deve dar umas 30 festas por ano. Mais, deve dar mais até. É suficiente, certo? Se ingerirmos um doce, ou um cozinhado de porco, ou uma cabidela, ou um peixe frito em banha, só nessas alturas, não é por aí também que vamos estar a prejudicar a nossa saúde. A questão é o dia-a-dia. É o grande problema, infelizmente, da população da Ilha das Flores, ainda ter muitos hábitos enraizados pouco saudáveis, que é o confeccionar muitas gorduras, muitos fritos, inclusive com a banha de porco, é o não fazer os lanches intermédios, o que faz com que depois ao almoço e ao jantar ingiram uma quantidade muito elevada de comida de prato, é o consumo dos lácteos gordos, do leite gordo, do queijo gordo, e está-se a perder até o consumo dos hortícolas. Tal como antigamente se trabalhava mais nas hortas a cavar, também se aproveitava mais o que as hortas dão. Agora já são poucas as pessoas que têm em casa legumes e frutas para consumo próprio. Infelizmente esse hábito está a acabar por desaparecer. Depois também, como vivemos numa ilha que tem pouco acesso ao mercado exterior, depois há a desculpa que ou é caro ou já não havia ou não é de boa qualidade e as pessoas acabam por se acomodar. E agora vamos passar aos famosos hidratos de carbono, aos açúcares também, como são conhecidos. Os hidratos de carbono devem ser a base da nossa alimentação. Onde é que eles estão? Estão nos cereais, como o pão, os cereais de pequeno almoço, as bolachas. Estão nos legumes, nas leguminosas e nas frutas. Já ouviram falar nos hidratos de carbono de absorção lenta? Exatamente. É assim, a absorção lenta significa que desde que os ingerimos até que chegam ao sangue, o processo de digestão e de absorção dos nutrientes, vai haver um período mais prolongado de tempo. Exemplos de alimentos com hidratos de carbono de absorção lenta são os cereais integrais, quanto menos refinados melhor, o pão, as bolachas, principalmente o pão escuro e as bolachas também integrais ou escuras, e os legumes. O ser humano costuma de complicar um bocadinho.
Nós pegamos naquilo que nos faz bem e tentamos transformar naquilo que nos faz mal. Um exemplo desses é o pão e as farinhas. O pão branco, que é feito com farinha branca, basicamente é uma farinha que perdeu todo o seu benefício, apenas tem energia. Os nutrientes que estão na casca das sementes foram todos tirados para dar um pão mais macio, mais bonito ao olhar, mais refinado. E no fundo estamos a tirar o melhor que tinha. Dentro dos hidratos de carbono, temos de ter cuidado com os chamados hidratos de carbono de absorção rápida, que são os chamados açúcares livres. Exemplos de alimentos com hidratos de carbono de absorção rápida: os sumos, refrigerantes ou não, os doces, as bolachas doces, os bolos, o mel, a geleia, as compotas. Por exemplo, vocês têm ideia de quantos pacotes de açúcar daqueles do café tem uma lata de Small ou de Coca-Cola? 5 ou 6. Uma da Ice Tea deve ter mais ou menos a mesma coisa. Isso é só um exemplo. Um donut que está aqui entre gordura e açúcar, gordura deve ter aí umas 30 a 40 gramas por 100 e açúcar mais umas 30 ou 40. Por exemplo, um croissant, que parece ser um doce simples, equivale a 3 ou 4 pães em termos de energia. E já ouviram falar naquele cuidado que devemos ter quando ingerimos fruta? Tentar não ingeri-la em jejum? Porque é que se recomenda ingeri-la à sobremesa, no final do pequeno almoço, acompanhado com 2 bolachinhas? Porque o açúcar da fruta, a frutose, é um açúcar batuteiro. Chega muito rápido à corrente sanguínea e vai fazer com que os níveis de açúcar no sangue subam muito rapidamente e depois caem muito rapidamente. Daí devermos de ingerir fruta sempre no final do pequeno almoço, no final do almoço ou no final do jantar, é o melhor das sobremesas, e aos lanches acompanhado ou por meio papo seco, por exemplo, 2 torras daquelas embaladas, 2 bolachinhas de água e sal, sempre no início e no final a peça de fruta. De preferência, não descascá-la, a não ser que seja banana ou kiwi, que aí temos mesmo que descascar. E por fim, chegamos às fibras. As fibras podem ser solúveis ou insolúveis. Solúveis significam que se dissolvem na água, e insolúveis que não se dissolvem. Qual é que é a vantagem da ingestão de fibras? É prevenir que os alimentos cheguem rapidamente ao intestino e ao sangue. Porquê? Porque envolvem os hidratos de carbono da absorção rápida e as gorduras, impedem que eles sejam todos absorvidos, daí impedirem o aumento rápido dos níveis de açúcar e de glicose no sangue, e além do mais, ajudam o nosso intestino a trabalhar. Ajudando o nosso intestino a trabalhar, vai, entre outras coisas, prevenir o surgimento de problemas intestinais, como, por exemplo, o cancro coloretal, que é um cancro dos tempos modernos. É um dos mais influenciados pelos novos hábitos alimentares, que quase que não existia nos anos, por exemplo, 40 ou 50 ou 60, e agora é uma das principais causas de morte por câncer em Portugal. E ao fazer com que o nosso intestino trabalhe bem, vai estar a eliminar metabolitos que fazem mal ao nosso corpo. Quanto mais tempo as nossas fezes estiverem no nosso corpo, mais mal nos fazem, porque acabam por ser reabsorvidas substâncias que deviam já ter sido eliminadas. Okay? Daí a importância de ter um trânsito intestinal regular. Além da ingestão de fibras, a ingestão de água e a atividade física, basta uma caminhada, ajudam imenso o intestino a trabalhar bem. Okay? Além de ajudar à nossa saúde, ajuda também ao nosso bem-estar, porque ninguém quer estar obstipado, é uma sensação horrível. Passando às bebidas, o que é que um diabético deve beber? Ou não deve beber? É aguinha. Aguinha. E as bebidas alcoólicas? A gente tem que parar para beber sumo. Pronto. O sumo já expliquei há bocado. O sumo, principalmente para quem é diabético ou pré-diabético, está fora de questão. Ok? Porque não nos traz benefício nenhum. Nem sequer nos mata a sede.
Porque se compararem beber um copo de água simples ou um copo de água açucarada, a água simples mata-nos muito mais rápido a sede. Porque enquanto tivermos níveis de açúcar altos no sangue, vamos estar sempre com aquela sensação de sede. Daí um dos sintomas da diabetes ser a própria sensação de sede, que é o açúcar que está a circular, que o nosso corpo quer eliminá-lo. E as bebidas alcoólicas? Qual é o problema do álcool? Para começar, é energia. Cada grama de álcool fornece 7 calorias, que é mais ou menos o dobro do açúcar. E é energia que não serve para mais nada sem ser para aumentar de peso, porque não tem nutrientes associados. Além do mais, o álcool é visto pelo nosso fígado como um veneno. Se o nosso corpo estiver ocupado com o álcool, se o nosso fígado estiver ocupado em eliminar o álcool, já não vai conseguir regular os níveis de açúcar no sangue, porque é o nosso fígado que o faz. Ou seja, imaginemos que temos os níveis de açúcar elevados, porque ingerimos uma quantidade grande de doces ou mesmo de comida de prato, e bebemos aí uma caneca ou duas de vinho ou de cerveja. O corpo, em primeiro lugar, vai tentar eliminar o álcool que é ingerido. Só no final é que vai equilibrar os níveis de açúcar no sangue. A água deve ser a bebida preferida, entre 1,5 litro a 2 litros por dia. Normalmente eu costumo dizer que é até a nossa urina ser clarinha, isso cada pessoa depois vai vendo. Algumas pessoas é suficiente 1 litro, outras provavelmente vai ser necessário mais. E as bebidas alcoólicas com recomendação médica, no máximo um copo de vinho à refeição, de preferência vinho tinto, porque o vinho branco não tem benefício nenhum, o vinho tinto pelo menos tem alguns antioxidantes, que ajudam a prevenir inclusive doenças cardiovasculares. Os refrigerantes, como eu disse há bocado, têm muito açúcar, os refrigerantes e os sumos. E passando aos métodos de confecção, porque é que eu tenho aqui estas ervas aromáticas para falar nelas? Para que é que elas servem? Para substituir o sal, ok? A quantidade de sal que nós precisamos por dia é de cerca de 4 a 5 gramas. Aquilo, se vocês virem, é assim uma quantidade mesmo pequeníssima. Normalmente, quase que não precisamos de adicionar sal à comida, porque todo o sal que precisamos já lá está. Como é que fazemos para reduzir no sal? Usamos ervas aromáticas ou especiarias para dar outros sabores à comida, como o alho, a cebola, os orégãos, os coentros, o manjericão, a salsa e por aí fora. O próprio sumo do limão e o azeite ou vinagre para as saladas. Relativamente aos métodos de confecção, por de lado as frituras e os assados com muita gordura. Os assados que estão aqui são aqueles assados feitos apenas e só com o calor. Um assado feito apenas e só com o calor é uma refeição saudável. Agora, se o nosso assado tiver as batatas cobertas com óleo ou a própria carne coberta com óleo ou com azeite, acaba por ser quase um frito. Além dos assados sem gordura, podemos optar pelos cozidos, pelos grelhados, pelas saladas e pelos salteados. Como podem ver, há muitas alternativas aos fritos. O frito, muitas vezes, acaba por ser aquela refeição mais simples ou mais fácil que as pessoas têm em casa e acabam por repeti-la muitas vezes por semana, com as consequências que daí vêm. E agora a parte dos proibidos, ou os alimentos a evitar, aqueles que só devem ficar para as festas. Agora sim, aquilo, tudo o que sabe bem, não é? Como vocês dizem? Os fritos, os refogados, os molhos gordos, como o ketchup, a maionese, os próprios caldos Knorr, o leite gordo, as manteigas e margarinas. Neste caso não é bem proibido, a quantidade é que tem que ser mínima, não é a cobrir o pão, mas sim uma colherzinha de chá. Os queijos gordos, os enchidos e fumados, os dois têm 3 problemas, os enchidos e fumados: a quantidade de gordura, o sal, que normalmente é o método de conservação de alguns, e o próprio fumo. O fumo acaba por ser tóxico também para o nosso organismo. Os molhos que eu falei há bocado, os caldos Knorr, que além dos aditivos têm uma quantidade enorme de sal, as pizzas, as lasanhas, os calzones, as conservas e os enlatados
exceto o atum em água, o chamado atum natural. Já estou ficando cheio de fogo. O problema das conservas é também ou a gordura ou o sal. Por exemplo, aqui tenho o exemplo do milho ou do feijão enlatado. O que é que podemos fazer para torná-los menos prejudiciais? Passá-los por água, ok? Em princípio, o milho e o feijão não vão estar conservados em gordura, vai ser apenas em água. Mas normalmente essa água tem uma quantidade grande de sal. Devemos de passar por água corrente e de molhar, antes de usarmos. O atum, se não houver atum natural ou se não gostarmos do sabor, podemos usar o atum principalmente em azeite, mas espremê-lo bem. Dentro das salsichas, imaginemos que um dia queremos fazer salsichas, uma refeição rápida. Optamos pelas salsichas de aves, que também já existem no mercado. As salsichas de frango ou de peru, que têm menor quantidade de gordura. Mais aqui um grupo de alimentos a evitar, os salgadinhos, como as batatas fritas, os pistachos, as bolachas salgadas, aqueles snacks todos. As batatas fritas por causa da gordura, os outros por causa do sal. E a comerem batatas fritas, mal por mal, façam caseiras, ok? Porque a quantidade de gordura nas batatas de pacote é superior às batatas caseiras. E uma estratégia para diminuirmos a quantidade de gordura nas batatas caseiras é cortá-las com maior espessura. Quanto maiores forem as porções das batatas fritas, menor vai ser a quantidade de gordura absorvida. Isto só para aqueles dias em que não pudermos fazer outra coisa. E para resumir, e focado aqui no objetivo da prevenção e do controle da diabetes, a alimentação de um diabético deve ser uma alimentação saudável, ou seja, equilibrada, variada, de acordo com as necessidades das pessoas. O que é que significa de acordo com as necessidades? Por exemplo, uma pessoa que faça atividade física, em princípio, vai ter direito a ingerir uma maior quantidade de comida do que aqueles que não fazem. Certo? Um adolescente vai precisar de maior quantidade de energia do que, por exemplo, um idoso ou uma criança pequenininha. E, dentro de pessoas da mesma idade, um homem, como tem maior massa muscular, maior quantidade de massa muscular, vai precisar de mais energia do que uma mulher. É só vantagens para o lado masculino. Porque as mulheres, infelizmente, acumulam muito mais gordura que os homens. Eu costumo dizer que os homens só não perdem peso porque não querem. Para completar uma alimentação saudável, é essencial a prática do exercício físico. Isso aí eu vou deixar aqui para a enfermeira Marina. Não são só mais notícias. E depois lembrem-se que há muitas festas durante o ano inteiro. Portanto, com as exceções todas das festas, nós podemos manter-nos saudáveis e ter assim um prazerzinho da boca umas vezinhas por ano, não é? Aliás, quanto mais nós regrarmos o dia a dia, melhor nos vai saber fazer assim uns pecados de vez em quando, não é? Pronto. E para além disso, se nós tivermos um exercício mais, um exercício físico que seja, portanto, contínuo, nós vamos poder pecar mais vezes. Agora, se tivermos uma vida sedentária de funcionário de escritório, não é? Sem nos mexermos, aí não vamos precisar tanto de tanta comida e se comermos vamos acumular, não é? Como é óbvio. Ora bem, o exercício físico é parte fundamental do tratamento das pessoas que têm diabetes. Se para quem não é útil em termos preventivos, para quem já faz parte do tratamento, tal como faz o comprimido e como faz a comida. Portanto, exercício físico faz parte do tratamento. E deve ser, portanto, adequada, tal como a comida, deve ser adequada a cada pessoa.
à sua idade, à sua condição física, a outras doenças que possa ter. É óbvio que uma pessoa que tem artroses nos joelhos não vai fazer 5 km por dia a caminhar, não pode, é óbvio, não é? Mas se calhar pode andar só, sei lá, 1 km e pode fazer exercícios de braços, pode fazer outro tipo de exercício, não é? Portanto, temos que ter em atenção a pessoa em si. E se for um exercício adequado, ajuda a manter e a melhorar a qualidade de vida. Para além da parte física, também a saúde mental. Cada vez mais nós temos motivos na nossa vida, infelizmente, para estarmos tristes, depressivos, é a crise, é a falta de dinheiro, são os problemas, enfim, que surgem no dia-a-dia, e temos que fazer tudo aquilo que estiver ao nosso alcance para manter a cabeça arejada e para melhorar, digamos, o nosso estado de espírito. O exercício físico é um dos elementos que contribui para a saúde mental, para além da saúde física. Ora, como eu já disse, portanto, deve ser adaptado à idade, à condição física, ao tipo de medicação também. Pessoas que façam, por exemplo, medicamentos que inibem ou as tornam prostradas, têm que ter um tipo de exercício diferente das pessoas que são normais. E também aquilo que são as preferências de cada um. Ora, se eu não gosto, por exemplo, de nadar, não me ponham como exercício fazer natação, não é? Eu não gosto. Mas, por exemplo, eu gosto de dançar. Dançar é um ótimo exercício. Infelizmente, nós aqui na ilha temos poucos sítios, ou nenhum, e poucas vezes podemos ter a oportunidade de ter um bailarico. Temos poucas festas, só no verão, aquelas festas, não há um clube de dança, sei lá, as danças de salão, por exemplo, são um ótimo exercício físico, quer para a parte física, quer para a cuca. Ora, deve ser praticado regularmente e, se possível, à mesma hora. O que é que isto quer dizer? Não adianta ir para o ginásio uma vez por semana, por exemplo, ir para as máquinas, ir fazer não sei o quê, e depois o resto da semana estou de sofá a olhar para a televisão. Não resulta, portanto, não é assim que deve ser. Portanto, deve ser regular. Se possível, à mesma hora. Deve ser de intensidade moderada, ninguém vai treinar para os Jogos Olímpicos, obviamente. Portanto, vamos ser modestos e fazer aquilo que está dentro das nossas possibilidades. Deve durar de 30 a 60 minutos, todos os dias ou dia sim, dia não, precisamente pela tal regularidade. E estes 30 minutos ou a 60 depende de pessoa para pessoa, obviamente, e também do tipo de exercício. Deve ser iniciado de forma gradual, não deve ser um dia acordei, assim, hoje vou começar a fazer exercício físico e sei lá, vou dar a volta à pista 3 vezes. Não dá, portanto, tem que ser, eu hoje vou andar 200 metros, amanhã ando meio quilómetro, no outro dia ando 1 e vou gradualmente adaptando-me a mim e ao meu organismo a esse tipo de exercício. Ora, para quem é diabético, aconselha-se uma pequena refeição antes, rica em hidratos de carbono e a vigilância do açúcar para prevenir a hipoglicemia. Isto porquê? Porque, mais uma vez, exercício físico queima calorias, queima açúcar, logo baixa o açúcar no sangue. Portanto, temos que ter em atenção este pormenor e, para podermos desenvolver a atividade, comer primeiro.
As pessoas medicadas com insulina devem evitar praticar exercício quando a insulina está mais ativa. O que é que isto quer dizer? Todas as insulinas têm um pico, portanto, são administradas através de injeção e começam a sua ação, atingem o máximo passado ou meia hora ou 2 horas, consoante o tipo de insulina que é, e depois vai diminuindo a sua ação. Quando ela está no máximo, não se deve praticar exercício por causa do risco das hipoglicémias. E também deve ser a insulina, nessas circunstâncias, administrada, portanto, numa parte do corpo que não vai ser mexida. Imaginemos uma pessoa que vai para o ginásio e vai levantar pesos, por exemplo. Não deve administrar a insulina no braço nesse dia. Deve administrar ou portanto, na zona da barriga ou nas coxas. Ora, contraindicações para a prática do exercício físico. Glicémias baixas, portanto as hipoglicémias inferiores a 80, açúcar no sangue, ou superiores a 300, portanto quando está lá para cima também. Aquelas pessoas que não sabem reconhecer quando é que o açúcar está em baixo, essas também não devem praticar. E porquê? Porque podem chegar ao desmaio, e imaginemos que o exercício que estão a praticar é uma caminhada, vão sozinhas, não reconhecem que o açúcar está a baixar, desmaiam e ficam ali caídas no chão. Portanto, nessas circunstâncias, ou não praticam exercício, ou têm que aprender a reconhecer a sua baixa de açúcar e, de preferência, ir sempre acompanhados. Também pessoas com doenças cardíacas ou problemas graves de visão não devem praticar exercício físico de forma, digamos, ao seu critério. Deve ser sempre acompanhado pelo médico, que, aliás, deve ter sempre conhecimento daquilo que a pessoa vai praticar e deve saber o que é que a pessoa vai fazer e aconselhar. É óbvio que a decisão é de cada um. Todos nós, felizmente, começamos cada vez mais a ter informação acerca do que nos faz bem, do que nos faz mal, do que devemos fazer para prevenir certas situações. No entanto, todos nós continuamos a ter o livre arbítrio, ou seja, a decidir por nós, pela nossa cabecinha, aquilo que queremos fazer. Claro que devemos fazê-lo sempre com responsabilidade e em consciência, porque muitas vezes, e no caso da diabetes é uma dessas situações, as nossas decisões vão implicar prejuízos sociais, ou seja, a diabetes é uma doença cara e uma doença que é má para a pessoa e também implica a sociedade em geral, porque além de ser cara, há prestação ao trabalho, as pessoas metem baixa, porque têm problemas, etc, etc, e portanto temos que ser responsáveis e ter esta noção. Aquilo que fizermos é para nós, mas também não é só para nós, é para nós e para a sociedade em geral. E, porque nem sempre as coisas correm bem, pões-me ali as complicações. Sim. Quando as coisas não correm bem e não se têm esses cuidados todos para evitar as complicações, elas surgem. E as complicações da diabetes são várias. Aquelas que são mais visíveis, digamos assim, e que assustam mais, são as amputações dos membros, tanto de pé, de perna, etc. E elas dependem do início da doença, ou seja, quanto mais cedo aparece a diabetes, mais cedo ou mais probabilidade existe de vir a acontecer uma complicação. Depende também do controle do açúcar,
ou seja, pessoas que conseguem durante a sua vida de doença manter o açúcar sempre equilibrado, apesar de serem diabéticas, têm menos probabilidade de ter complicações e a tê-las têm muito mais no fim da vida, uma vida que pode ser muito, muito longa. E também de outras doenças associadas, obviamente, porque, infelizmente, quem é diabético, que já lhe chegava, não quer dizer que esteja imune às outras doenças todas. Pode ter outro tipo de doenças. As complicações temos circulatórias, as tromboses, os infartos, o infarto agudo do miocárdio e os AVCs, as gangrenas, portanto, gangrenas nas feridas que os diabéticos têm uma maior probabilidade de ter problemas de cicatrização, portanto, qualquer ferida é muito mais complicada para cicatrizar e muitas vezes origina gangrena e é necessário cortar dedos, cortar pé, cortar pernas. Temos complicações renais, insuficiência renal, que leva à hemodiálise e muitas vezes já há necessidade de transplante, muito embora os nossos diabéticos não sejam a primeira escolha elegível para transplante. Podem fazer hemodiálise o resto da vida. Temos as insensibilidades, portanto a perda de sensibilidade nas extremidades, nomeadamente nos pés e nas mãos, e os formigueiros. Portanto, isto são problemas derivados das neuropatias. O que é isso? São problemas dos nervos, das terminações nervosas. A retinopatia diabética, que leva à cegueira, e daí que todos os diabéticos devem ir ao oftalmologista fazer um exame da retina normalmente de 2 em 2 anos. E os pés. Os pés são muito, muito importantes. Eu trago aqui algumas dicas, digamos, de cuidados a ter com os pés do diabético, mas que são para toda a gente, porque para todos nós os pés são muito importantes, são a base de sustentação do corpo. São os pés que nos permitem a locomoção. E toda a gente que já teve, por exemplo, uns sapatos apertados, sabe como é incómodo, desagradável, como não se está bem, por exemplo, com os sapatos apertados. Agora, imaginemos o que é uma ferida, um problema mais grave. Portanto, cuidados aos pés. Como é que devemos tratar os nossos pezinhos? A causa dos problemas nos pés dos diabéticos são derivados, digamos, ao açúcar elevado no sangue, que leva a um estreitamento e um endurecimento dos vasos sanguíneos. Para além disso, as lesões nos nervos, como eu também já disse, e isto impede a cicatrização normal. Portanto, tudo isto. Ora bem, cuidados de higiene. Devemos todos, mas os diabéticos em especial, diariamente os pés com sabão e água morna. O sabão azul e branco é excelente. A água morna não é nem quente nem fria. E a temperatura da água deve ser sempre verificada ou através de um termómetro ou nestas partes mais sensíveis do pulso, como se faz para o leite dos bebés, porque as terminações nem sempre têm já a sensibilidade necessária para avaliar a temperatura da água. E o que é que acontece? Se não se verificar a temperatura, mergulha-se lá o pé e queima, sem a pessoa se aperceber. Portanto, verificar sempre a temperatura. Depois, lavar os pés, mas não é deixá-los de molho, porque os pés não são bacalhau. Não fica de molho como o bacalhau. Portanto, não deve estar mais do que 2, 3 minutos.
Depois, secar. Portanto, lavou, seca-se. Muito bem secos, sem esfregar. E terem atenção especial os espaços entre os dedos. É muito importante que não fique umidade no pé. E em redor das unhas, claro. Aplicar um creme hidratante sem ser nos espaços entre os dedos. Aí não se coloca creme nenhum. O creme é para colocar em cima, em baixo, portanto aqui de baixo, esfregar cuidadosamente, não é puxar com escova. Portanto, passar com o creme e pode ser qualquer um, desde que seja hidratante. A vaselina, o óleo de amêndoas doces, que são produtos baratinhos e muito hidratantes. Não precisa de ser nenhum creme XPTO. Há cremes, pronto, para diabéticos, que têm ureia, têm não sei o quê, sim senhor, se as pessoas puderem comprar, tudo bem. Mas a vaselina e o óleo de amêndoas doces servem perfeitamente, sem problema nenhum. Nunca entre os dedos, mais uma vez. Porquê? Porque a umidade, portanto, entre os dedos, ficando aqui umidade, desenvolvem-se bactérias e fungos, nomeadamente as cândidas, provoca candidíase e depois faz fissuras e lá vamos nós para as feridas, para as infecções, etc, etc, etc. Portanto, nada de creme no meio dos dedos. Não aplicar pó de talco, pela mesma razão, irá formar uma pasta que em contacto com a pele pode originar feridas e, além disso, inibe a respiração da pele. A nossa pele tem poros para respirar, portanto, tanto absorve as coisas de fora, como dá para eliminar substâncias nocivas do nosso organismo. Se taparmos os poros, não sai nada, não entra, mas também não sai, não é? Se tem tendência para transpirar, troque de meias com frequência, portanto, nada dos talcos. As pessoas às vezes dizem, mas eu uso talco porque transpiro muito. Troca-se as meias, acabou. A observação dos pés é muito importante nos diabéticos, porque para verificar muito rapidamente quando surge alguma coisa de novo. Portanto, deve ser visto todos os dias para ver se há calosidades, feridas, mudança de cor, se há fissuras, se há inchaços, se há alguma alteração. Quando as pessoas não se podem dobrar, porque às vezes a barriguinha já não deixa chegar lá abaixo, podem utilizar um espelho para ver a planta do pé, ou pedir a alguém, se tiver alguém de família em casa, olha, vê aqui o meu pé como é que está. Pronto. Se detectar alguma alteração, deve-se ir logo, não é logo que se vê aquilo, é no dia a seguir, ao enfermeiro ou ao médico. Com o corte das unhas, mas antes disso, portanto, nada de retirar calos, nem usar calicidas, nem nada dessas coisas. Portanto, está perfeitamente proibido, aqui não é evitar, é mesmo proibido. Proibido para os diabéticos. E as outras pessoas que não são, se calhar também devem ter cuidado, porque embora não tenham os problemas dos diabéticos, também podem ter infecções, etc., que não é aconselhável. Tesouras devem ser de pontas rombas, mas ter cuidado com isso. Se precisar de remover algum calo, procurar sempre um técnico de saúde. As unhas. Cortar as unhas sempre em linha reta, a direito, nada de fazer cantos nas unhas dos pés. Sempre com uma tesoura apropriada ou um alicate próprio para cortar as unhas. E devem ser cortadas após a lavagem dos pés, porque estão mais moles, portanto é mais fácil cortar as unhas depois de lavar os pés. E devem ser limadas com uma lima de cartão,
diabético não deve usar objetos, portanto, limas metálicas com uma lima de cartão. Cuidado para quem não vê bem, porque pode, portanto, cortar mais do que devia e, como tal, convém quem tem problemas de visão pedir ajuda a alguém que possa fazer isso. Para além disso, cuidado com o tamanho das unhas. Elas não devem ser cortadas como está aquela do lado esquerdo. Portanto, devem ser cortadas a direito e devem servir para proteger a polpa do dedo. Portanto, nada de cortar muito rente. Não retirar os cantos, que às vezes já há tendência de cortar, portanto, as cutículas, nada disso. E agora passamos ao calçado, deixamos os pés e passamos aos sapatos. Ora, os sapatos devem ser macios, cómodos, devem ser ajustados ao pé, mas sem apertar, nada de apertos, os pés não gostam, até porque depois, para além de ser desconfortável, os dedos encavalitam e, portanto, nada de sapatos apertados. Sapatos abertos também estão contraindicados nos diabéticos. Porquê? Porque podem tropeçar, bater com os dedos numa pedra, num prego, numa tábua, numa coisa qualquer. Lá vem a ferida, lá vem a complicação. Portanto, sapatos fechados, mesmo no verão. Andar descalço está fora de questão. Um diabético não deve nunca andar descalço. Os saltos altos ou os sapatos assim afunilados dão aquele efeito que é os dedinhos, coitadinhos, ficam ali todos encolhidos e sobrepostos. Os sapatos devem ser comprados à tarde, não se deve comprar sapatos de manhã. Isto porquê? Porque ao fim da tarde os pés estão ligeiramente mais inchados. E, portanto, se nós comprarmos o calçado de manhã, vamos a calçar à tarde e eles ficam desapertados. Portanto, sempre à tarde. E quando se começam a usar uns sapatos novos, não se deve comprar os sapatos e ir no dia seguinte para o casamento com eles toda pinoca, porque não dá. Portanto, vamos ter problemas, vai doer e não devemos fazer isso. Portanto, a adaptação deve ser gradual. Compraram-se os sapatos, hoje ando com eles em casa 10 minutos, amanhã ando com ele mais 10 minutos para adaptar o sapato ao pé. E depois, então sim, já sou capaz de poder andar daqui uma semana com ele um dia inteiro. Mas, portanto, logo no primeiro dia, não. Para além disso, ainda, antes de calçar, seja o que for, deve-se verificar sempre o interior do sapato, para ver se está lá alguma coisa dentro. Eu tive uma vez um doente que encontrou dentro de um sapato uma peça de Lego do neto, porque, pronto, tinha crianças em casa e brinca-se com tudo, e porque é que não sabe brincar com os sapatos do avô, não é? Portanto, ir calçar o sapato sem verificar o que lá está pode-se ter surpresas desagradáveis. Verificar sempre. Agora passamos para as meias. As meias também são importantes. As meias devem ser sempre calçadas limpas, obviamente, folgadas, sem cós e de algodão. Isto é verdade para os diabéticos, mas é verdade para os hipertensos, é verdade para as pessoas que têm problemas renais, é verdade para quem tem varizes, por exemplo. Portanto, não devem ter cós. Os elásticos, há meias que já não têm elásticos, mas quando não se tem a possibilidade de comprar esse tipo de meias, devem-se esticar os elásticos dos soquetes, das meias, para não fazer garrote, portanto, para não apertar a circulação, que já é muito complicada nos diabéticos, portanto,
se vai ainda apertar mais, pioramos a situação. De preferência devem ser brancas. Isto não é para ir para a primeira comunhão, mas é assim. Porquê brancas? Porque se as meias forem brancas, qualquer feridinha, qualquer lesão, qualquer serosidade, nota-se logo quando se tira a meia. Se a meia for preta, pode-se ter alguma feridinha que não se sente, não se consegue observar e a meia é preta, não se nota, nem o sangue, nem coisíssima nenhuma. Se ela for branca, nota-se logo, qualquer alteração. Ora, está a sair embora o inverno, mas ainda está um bocadinho fresco e, portanto, cuidados com portanto, o frio e as pessoas quererem aquecer os pés, mas não se devem usar botijas de água quente, aquecedores, lareiras, cobertores elétricos ou qualquer fonte de calor diretamente. O que é que se faz? Pode-se pôr o saquinho de água quente na cama, mas sai da cama antes de se ir para lá. Pode-se ligar o cobertor elétrico antes de ir para a cama, 2, 3 minutos, e desliga-se antes de entrar lá para dentro. E nada de se colocar perto de lareiras ou aquecedores muito próximos, porque os diabéticos têm efetivamente uma diminuição de sensibilidade grande e não se apercebem que está a queimar e eles fazem queimaduras. Portanto, muito cuidado com estas coisas. Procurar o enfermeiro ou o médico sempre que tiver corte, uma fissura, uma ferida, um calo, unhas encravadas, pus nas unhas, as micoses, portanto os diabéticos têm frequentemente micoses, as candidíases, e alteração da cor de alguma zona dos pés. Portanto, sempre procurar um técnico, nada de remedinhos caseiros, porque mais vale prevenir que remediar. Concluindo, as complicações podem ser adiadas ou mesmo evitadas se fizer o quê? Uma alimentação correta, praticar exercício físico, cumprir a medicação, quem já faz medicação, vigiar a glicémia, ou seja, o seu açúcar no sangue, cumprir o esquema de consultas. É importante ir sempre, os diabéticos têm que ter pelo menos 4 consultas por ano, pela sua diabetes, mesmo que não tenham queixa nenhuma. Portanto, devem ter uma consulta de vigilância cada 3 meses. Vigilância não é doença, não é porque estou doente, é assim, vou lá porque sou diabético e é para o médico me pesar, ver se está tudo bem, ver as análises, inclusive se estiver na altura de me enviar ao oftalmologista para ver a minha retina, para me enviar, para ver se o meu rim está a funcionar bem, etc. Portanto, cumprir o esquema de consultas. Vigiar a tensão arterial. Evitar o tabaco, e isto é muito importante para o diabético, mas também não só. E é importante não se dar maus exemplos aos nossos jovens. Todas as sociedades funcionam muito, primeiro, por imitação. Assim como as sociedades animais, digamos assim, os bichinhos têm comportamento, os gatos têm comportamentos que já os gatos pais deles e avós tinham e vão continuar a ter, não é? Pronto. E nós também funcionamos muito por imitação daquilo que fizeram os nossos pais, os nossos avós, etc. Portanto, os nossos jovens é importante que tenham bons exemplos da nossa parte, o que nem sempre acontece. Devemos evitar o tabaco, quem é diabético e toda a gente, porque o tabaco é responsável por uma quantidade enorme de doenças e de mortes que poderiam ser evitadas por esse motivo. E evitar as bebidas alcoólicas. Claro que não estamos a falar do copo de vinho tinto bom
à refeição. Não estamos a falar disso. Estamos a falar de bebidas alcoólicas, sobretudo bebidas brancas e bebidas fora das refeições e em excesso. Como tudo na vida, o que é demais faz mal. Portanto, depois daquelas coisas todas muito restritivas, diz. Eu queria só vos deixar um apelo, que é pelo que eu percebo nas dificuldades na prática da nutrição clínica, não compliquem e nem se escondam atrás de desculpas. Não tenham vergonha de fazer atividade física, de andar a pé. Pois. Quem tenha em casa alguém que está a ser acompanhado ou porque tem obesidade, ou porque tem diabetes, ou por algum motivo, colaborem, porque é muito difícil para alguém que tem que fazer, entre aspas, uma dieta, alguém em casa não fazer e ainda a tentar, ok? Se faz uma sopa equilibrada, a sopa deve ser para toda a gente. Se um vai comer uma refeição com pouca gordura, toda a gente deve comer. Não tenham vergonha de levar para o trabalho ou para a escola um lanche, para não estarem tanto tempo em jejum. Quem tem crianças pequenas, sobretudo primeiro ciclo, quinto, sexto ano, cuidado com o que lhes dão para levar para a escola, ok? Não tentem ceder às vontades dos filhos, não tentem fazer com que eles tenham coisas melhores do que os outros só para parecer bem. Melhores não, mais caras. Ou mais caras. Não é mais caras e mais doces. É desnecessário. Não é melhor, é bem pior. E depois, infelizmente, tanto a diabetes como a hipertensão, o colesterol, os triglicerídeos têm uma coisa em comum: não doem, certo? Bem disso. Não doem, mas quando começam a doer já é tarde demais. Já se está doente. E é preferível comermos do que tomarmos medicamentos, certo? Bem preferível. E de que maneira? De que maneira? Eu costumo te explicar até que, no caso da diabetes, o açúcar alto é como a ferrugem nos canos. Passado algum tempo, lá se vão os canos, daí os problemas de amputações nas extremidades, os problemas renais que podem levar à hemodiálise, a cegueira. Porquê? Porque avariam os canos que estão nos rins, que estão nas mãos, que estão nos pés, que estão nos olhos. Certo? E, por exemplo, o colesterol, os triglicerídeos acumulando, formam aquelas placas, é como se fosse lixo nos canos, neste caso, não há nada como prevenir. E de que maneira? Bom, e é assim, a caminhada é longa e a gente espera que seja a da nossa vida, mas está nas nossas mãos transformar isto tudo assim num passeiozinho sereno e calmo e gostoso para toda a gente. E agora estamos abertos a questões, perguntas e ao dito rastreizinho. Quem quiser picar o dedo, pode picar. Que o dedo pica sempre do lado. Ó, Tatiana, deixa sentar aqui o doutor. 78. Está baixinho, faz favor de interesse. Às vezes eu o diabetes vai na mente todos os dias, já tinha. 182. E 82. O que é que o senhor faz para a sua vida? Pouca coisa. Eita, Todas as iniciativas que visem informar e incentivar a população para a alteração de comportamentos e para a adoção de estilos de vida saudável são importantes, sejam patrocinados, digamos, por quem forem, sejam feitos em termos institucionais ou por Carolice, como é o caso dos Lions. É sempre importante, obviamente. Muito difícil. Não é só difícil, é muito difícil. Há comportamentos que estão extremamente arraigados e as pessoas gostam pouco de fazer mudanças na sua vida.
seja a que nível for. E no que toca à alimentação, mais ainda, porque são hábitos muito antigos, com a particularidade de que aquilo que as pessoas estão habituadas a comer sabe bem, as pessoas gostam. Portanto, dizer-lhes que têm que evitar, não devem comer, substituir por outra coisa, é sempre muito difícil. Aquilo que eu gostaria que as pessoas entendessem é que mudar vale a pena. Qualquer altura é boa para mudar e, como diz o povo, mais vale prevenir que remediar. Exatamente. Este tipo de iniciativas acabam por complementar o trabalho que fazemos no Centro de Saúde. É mais uma forma de passarmos a mensagem e de chegarmos às pessoas que nem sempre estão a ser acompanhadas ou nas consultas de nutrição ou nas consultas de diabetes. Devemos de ter cuidado com o que comemos. Não é difícil comer bem. Fazer dieta nem sempre significa fazer um sacrifício. Basta apenas mudarmos os nossos hábitos, fazermos mais refeições. Na maior parte das pessoas, infelizmente, ainda só fazem 2, 3 refeições por dia. Optarmos por melhores métodos de confecção e completarmos uma alimentação saudável com a prática regular de atividade física. Pela experiência que eu tenho, é um pouco difícil mudar os hábitos. As pessoas ainda estão muito enraizadas nas tradições locais, ainda se ingere muita carne de porco, usam-se muito os fritos para confeccionar, os miúdos, as partes gordas do animal e, além disso, pelo acesso cada vez maior a alimentos processados de alta densidade energética, já se começam a ver que as crianças levam para a escola alimentos desadequados. Nós tentamos passar a mensagem tanto aos pais como às crianças. Infelizmente, nem sempre a mensagem chega e quando chega não é aproveitada pelos encarregados de educação. Gostava apenas para dizer, como reforcei aqui na sessão, para não terem vergonha, para não complicarem, não é difícil comer bem, é preciso um esforço, custa a todos, principalmente no início. Têm a sorte de poder ter a ajuda dos profissionais de saúde. Qualquer dúvida podem ir ao centro de saúde para esclarecerem, podem marcar uma consulta que é gratuita e como têm também a sorte de morarem numa ilha com vários espaços na natureza, têm todas as condições para fazer umas caminhadas regulares, têm desporto, a prática do desporto enraizada também na ilha, desde o futsal, o voleibol, o ténis de mesa, podem inscrever os vossos filhos lá. Pois os Lions estão sempre motivados para estas ações, para estas iniciativas ligadas à saúde, nomeadamente os rastreios da visão e neste caso a diabetes. Portanto, são dois talismãs, digamos assim, que os Lions Internacional abraçam, para além de outras atividades que nós fazemos ao longo do ano. Todos os anos existe uma... Portanto, no dia 11 de novembro de cada ano comemora-se o Dia Mundial da Diabetes. E os Lions comemoram fazendo uma grande marcha, portanto, por todo o mundo, em todos os continentes. Nós aqui entendemos, para além de comemorarmos esse dia, como é óbvio, entendemos fazer estas ações estas sessões de esclarecimentos sobre a diabetes, porque achamos que vai mais de encontro, portanto, com as pessoas da nossa sociedade e assim podemos ser mais eficazes na divulgação da doença, que é para a diabetes. Portanto, nas suas consequências, falando também a par da nutrição que as pessoas devem ter atenção, daí a presença do nutricionista Dr. Pedro Silva, para além da enfermeira Marina Freitas, que faz então a explanação sobre os problemas da diabetes.